Olá, eu sou a Angela Fuga, eu sou consteladora sistêmica familiar, também sou Master em Energy Healing e faço parte da equipe Colmeia Cósmica. Eu vim aqui hoje fazer uma pergunta para você e discorrer sobre esse tema. Você sabe qual é o seu lugar no mundo? Você sabe quais as consequências quando a gente não está no nosso lugar, quando a gente não está fora do nosso lugar? Você sabe o que acontece com a gente? Então, assim, então vamos começar. Então, a primeira coisa, todos têm o direito de pertencer, todos temos o nosso lugar no nosso sistema. E a gente vai ver o que eu trouxe para vocês aqui. Então, primeiro, eu vou falar da definição de constelações sistêmicas familiares, porque muita gente não conhece, ou ouviu falar, mas de alguma forma eu vou trazer, para que a gente possa alinhar esse conhecimento. Vou falar quem foi Bert Hellinger, de uma forma bem en passant, né, bem simples. Vou falar das leis da vida, do ordens do amor, quais são elas, que são os fundamentos da constelação, que são as três leis, as consequências de estar fora do seu lugar e como fazer para ir para o seu lugar. Quais são as vantagens, né? E o que eu preciso fazer para ir para o meu lugar. Este é Bert Hellinger, ele nasceu em 16 de dezembro de 25 na Alemanha e faleceu em 2019. Ele trabalhou até os 94 anos, gente, olha que incrível, com as constelações. Começou aos 50. A trajetória dele ele foi teólogo, né, padre, missionário na África do Sul, também foi filósofo, estudou pedagogia, fez psicanálise. Na África do Sul, ele coordenou escolas, né, então, por isso a pedagogia. Ele foi autor de mais de 100 livros, foi o segundo de 3 filhos de Albert Hellinger e Anna Hellinger. Constelação familiar. Então, segundo Ursula Frankl, que é aluna de Bert Hellinger, é uma forma de terapia breve, orientada para soluções. Traz à luz, de forma rápida e precisa, as dinâmicas que ligam o cliente de uma forma disfuncional ao seu sistema de referência. O que é isso? Né? É o que está me ligando à minha família, que está me trazendo desarmonia. Né? Então, que limitam também as possibilidades de ação e desenvolvimento pessoal, porque às vezes é uma ligação tão profunda e tão arcaica que eu não consigo me desenvolver, eu fico travado na vida. Então, vai impedir de estruturar a sua vida de forma positiva. É isso que Ursula Frankl descreve como a constelação familiar. Uma segunda definição é o nome dado ao método criado por Bert Hellinger para verificar dinâmicas que ocorrem dentro de um sistema. Por isso, por sistema, compreende-se tudo aquilo que é formado por mais de uma pessoa e que influenciam mutuamente. A constelação sistêmica é o nome geral que inclui constelação familiar, direito sistêmico, saúde sistêmica, pedagogia sistêmica e constelação organizacional, tá? Então, quais são as leis da vida, né? Quais são as leis que regem a vida? É como a gente falar, né, das leis da natureza ou das leis da física, né? Tem a lei da inércia na física, você vai encontrar termodinâmica na física, as leis da gravidade de Newton, né? Também da física. A gente vai encontrar que nem todo rio corre para o mar. A gente vai entender, por exemplo, o movimento de rotação, que é o dia, e translação, que é o ano da Terra em volta ao Sol, que, são leis que são assim, a própria lei da natureza, a lei do homem, né? Quando a gente transgride uma lei, a gente tem uma consequência. Então, é a mesma coisa aqui. Agem sobre todos os sistemas e quais são essas leis? Né? Então, a lei da ordem, a lei do equilíbrio e do pertencimento. Eu vou trazer cada uma delas e a gente vai conversar sobre cada uma delas. Elas agem mesmo quando a gente desconhece a existência ou entende o seu conteúdo, elas vão agir. É a mesma coisa, mesmo eu sabendo ou não, se eu jogar alguma coisa daqui, ela vai cair. Né? Se eu jogar daqui, eu vou cair aqui. Ainda bem que o chão está perto, né? Mas eu vou cair. Né? Então,
A primeira lei que eu vou trazer é a lei do pertencimento, que a nossa família é uma necessidade básica. Esse vínculo de pertencer à família é um vínculo profundo, né? É a necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da necessidade de sobrevivência. Por que que é de sobrevivência? Porque muitas vezes o movimento que uma criança faz, por exemplo, quando tem uma mãe doente, é fazer o quê? Ela vai eu adoeço por você. Ou a mãe morre cedo, a criança tem um movimento, passa uma vida inteira indo atrás e buscando essa morte da mãe. É muito sério isso, né? E esses movimentos inconscientes permeiam a vida de muita gente, às vezes não percebe. Só quando às vezes coloca dentro, ou quando tem uma consciência, né? Ou quando a gente coloca num campo, quando eu falo campo, é onde acontece a constelação. A constelação, ela vai acontecer fisicamente dentro de um campo, por exemplo, numa sala, delimitado por um tapete ou por cadeiras, né? Um determinado espaço, então o campo é o espaço onde ocorre a constelação, ou, por exemplo, numa mesa em que eu separo para colocar os bonecos, virtualmente eu coloco os bonecos numa mesa, e esses bonecos representam aquela pessoa ou o tema que a pessoa vai trazer. Então, presencialmente as pessoas assistem, enquanto eu coloco um tema meu, então eu vou assistir aquilo que as outras pessoas vão apresentar. Então, isso é colocar no campo, tá bom? Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossas vidas pela necessidade de pertencer a ela. Então, quando a gente coloca nesse campo, eu consigo perceber esse movimento infantil, de amor cego, né? Da criança ou até de um adulto, né? Que lá na infância fez a promessa: vou fazer por você. Quais são exemplos de exclusão, que é onde a pessoa perde, né? Onde a gente tem a sensação de perder o pertencimento, perder o direito de pertencer, né? Que ninguém e nada tem o direito de pertencer. Tudo que pertence que está naquele sistema é daquele sistema. Então, o que que vai acontecer se tem uma exclusão? Alguém lá na frente vai representar o sistema, que é todo mundo, são todos do seu núcleo ali, então mãe, pai, irmãos, né, tios, avós, então é transgeracional, então todos aqueles daquele sistema, eles caminham juntos. Então aquilo que foi feito lá atrás está reverberando, ou seja, está repercutindo até hoje no sistema. Então, assim, quais são as formas? Não é só física, tá, gente? Falar, eu não quero mais ver aquela pessoa, fulano morreu para mim, né? É imperdoável o que aquela pessoa fez. Você pode não conviver com aquela pessoa, se ela é tóxica, se ela faz mal para você. Ninguém é obrigado a viver. Mas a gente é obrigado, pela lei aqui do pertencimento, a respeitar e saber que ela faz parte, mesmo com todo defeito que ela tem, mesmo tóxica. Não quer dizer que você é obrigado a chamar para fazer churrasco na sua casa, ou comer uma pizza com você, na sua família. Mas você tem que respeitar e saber que ela tem um lugar no sistema. As exclusões, elas são, às vezes, dentro de casa, como eu falei, mas às vezes eu excluo porque a pessoa é excluída porque tem uma deficiência, às vezes por vícios, por crimes, então, cometeu um crime, ou é excluído. Mortes precoces, ou mortes que causaram muitas dores, a pessoa exclui, não quer falar. Então, quantos abortos a gente vê na constelação, quando você vai ver, o representante está olhando para alguma coisa e a gente pergunta, você teve algum aborto? Não, não, a gente não pergunta, teve algum aborto para julgar, viu? Pelo amor de Deus, ninguém julga ninguém ali na constelação. Não é para julgar, é para colocar em ordem, é para dar lugar para aquela pessoa. Então, quando a gente traz aquele ser, né, aquela pessoa que perdeu o direito porque alguém escondeu, ou porque de alguma forma não quer olhar para aquele aborto, ela, é, aquele sistema ganha força, porque aquela pessoa é incorporada novamente ao sistema, aquela peça que estava faltando muitas vezes, né? Então, um irmão às vezes fica olhando para os irmãos, né, tem uma ligação muito forte, né? E quando um não teve o direito, né, ou não nasceu, ele
os irmãos vão olhar para ele. Então, as mortes também são formas de exclusão, principalmente os abortos, né, que às vezes são, a- às vezes nem sabe, a pessoa nem sabe que teve um aborto, ela desconfia. Ah, eu tive um sangramento, mas eu não sei. E aí, quando você coloca no campo, aparece a necessidade de alguém. Aí tá, a sensação do representante que está representando aquele sistema é, eu estou olhando para alguma coisa, eu sinto que falta alguém. Aí, quando você vai investigar, perguntar, é para isso que você olha? Que aí você coloca alguém, ela fala, nossa, é, sim. Aí você pergunta para o seu cliente, né? Teve algum aborto na família? Sim, teve. Então, a gente vai evidenciando. As constelações sempre assim, né? A gente tem uma desconfiança, a gente coloca, faz o teste, evidencia e muitas vezes a gente consegue comprovar e colocar aquilo em ordem. Dores não olhadas, por vergonha, às vezes, por medo, muitas vezes também, entre outras tantas coisas, né? Principalmente julgamento, né? Quando a gente julga, a gente exclui. Então, a gente fala, né, que as leis de Bert Hellinger, as leis da vida, por que que ela é chamada de leis da vida hoje? Ele começou a chamar de ordens do amor, mas a ordens do amor não quer dizer ordem de ordenação, mas é ordem de organização, de colocar em ordem, de ordenação, não de mandar, tá? Não é ordem de mandar, é de organizar. Então, não é bagunça, né? O amor, ele tem que ter uma ordem, as coisas têm uma ordem, o universo é uma harmonia, às vezes a gente pensa que está um caos e está tudo no lugar certo, está tudo certo. E a grande desarmonia que acontece muitas vezes é por conta do homem infringir algumas leis, né, da natureza ali, tanto jogar lixo no lugar errado, represar rios, enfim, né, N outras coisas. Mas as formas, então assim, a gente na constelação a gente não julga, tá bom? Voltando aí, a próxima lei, lei da ordem ou hierarquia, quem é uma ordem de chegada, né? O ser, ele é definido pelo tempo e através dele. Ele recebe o seu posicionamento. Quem entrou antes de um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Então, isso vale também para dentro de empresa, que dentro de empresa existe uma hierarquia um pouco diferente. Além de ter a ordem de chegada, tem também a ordem da importância, né? Vamos dizer assim, a ordem de um gerente, né? A área, ou um departamento, né? A área financeira, o departamento depende da empresa, vai ter uma hierarquia, sim, também de cargo, mas também tem a hierarquia que, se não for respeitada, por exemplo, de um funcionário mais antigo. Se um gerente entra numa empresa, desconsiderando tudo que foi feito anteriormente, ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado ao fracasso. Tem que respeitar aquele que veio antes, tá bom? E dentro de uma família não é diferente. O irmão mais velho, ele está num degrauzinho pequeno, um pouquinho maior que o outro, até o peso dele é um pouco maior do que o que veio depois, né? O que veio depois acaba pegando um pouco mais, dependendo, né? Pegando um pouco, até pais diferentes, né? Se eu converso com a minha irmã caçula, minha mãe e meu pai, quando eu conto algumas coisas, eles não são os mesmos pais para ela, é diferente. Então, pode até ter sido os mesmos pais, mas como a criança interpreta, como a criança olha é de uma forma, como a criança toma aqueles pais é de forma diferente. Então, dentro de um sistema, mesmo dentro da ordem de irmãos, também tem uma diferença, uma hierarquia. Então, os pais, por exemplo, eles são maiores. Os pais vieram antes que os filhos, então os filhos estão sempre num degrau menor que os pais. Os pais estão aqui, os pais dão e os filhos tomam. É como se fosse aquela fonte de água romana, que o prato maior vai jorrando, vai caindo sobre um prato menor, um prato outro menor, outro menor. Quando a gente inverte essa ordem, o pratinho menorzinho, ele não dá conta de preencher os outros. Ele não vai dar conta. Então, tem uma ordem. E sempre que acontece, né, Bert Hellinger fala, sempre que acontece um desenvolvimento trágico na família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Tá? Os pais são grandes diante de você,
mas você é pequeno diante dos seus pais, mas perante a vida você é grande. Perante os pais você é pequeno, mas perante a vida você é grande, tá bom? Então, os filhos tomam aquilo que os pais nos dão, a gente toma a vida, a gente toma aquilo, né? O verbo tomar, ele é muito usado na constelação porque ele tem um sentido diferente, né? É como o tomar, ele é menos passivo do que aquele só receber. O tomar tem um movimento maior, por isso que a gente usa mais esse verbo, tomar, tomar as coisas, né? Tomar a vida. Entre dar e receber, que rege todos os relacionamentos, né? Ela é uma lei que aquele que dá conhece a paz, vou repetir, aquele que dá e o que recebe conhece a paz, se o dar e receber for equivalente. Então, todas as relações estão dimensionadas, elas estão paramentadas nessa lei do equilíbrio entre dar e tomar. Tem que ser aqui, ó. Por exemplo, um casal é par, não é mais e nem menos, é par, está no mesmo patamar, tá bom? Amizades no mesmo patamar, todas as relações, tirando mãe e pai, estão no mesmo patamar. Então, tem que ter esse equilíbrio entre dar e tomar. Então, nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos algo. Automaticamente, quando alguém nos dá algo, a gente tem a necessidade intrínseca de retribuir aquilo. É natural do ser humano, tá bom? O equilíbrio entre o débito e o crédito é fundamental nos relacionamentos. Você já ouviu falar muitas queixas de pessoas, por exemplo, de falar assim, puxa, numa amizade, né, ou num casamento, eu fiz tanto pela pessoa, aquela ingrata foi embora, ou aquela pessoa virou as costas para mim. Fiz muito. Aí tá a resposta, eu fiz muito. E a pessoa não conseguiu receber, então ela se sente em dívida. É horrível se ficar em dívida. Já ficaram em dívida com alguém? É horrível. Só de você dever um livro para alguém, você pega um livro emprestado, a pessoa não lembra de quem foi, você fica com aquele livro, parece que aquele livro fica pulando na estante, falando assim, devolve, me devolve, me devolve. Então, assim, gente, é horrível beber, é horrível, é horrível, é uma sensação péssima. Então, a gente tem essa necessidade de equiparar. Então, quando alguém se sente devedor, ela quer ir embora daquilo, aquilo é sufocante para ela, porque ela não consegue retribuir aquilo que o outro dá, porque a outra pessoa, ela oferta tanto que não dá tempo da outra pessoa retribuir. Ou ela é uma pessoa que não sabe receber, também tem os dois lados da moeda, né? Ou ela não sabe, ela oferta demais e não sabe receber, ou essa pessoa não tem como equiparar aquilo que foi ofertado. Então, tem os dois lados, tá bom? Preste atenção nisso. Isso é uma filosofia de vida. Preste atenção. Se você quer que o seu relacionamento seja equiparado, seja igual, seja equilibrado, mantenha o dar e receber em equilíbrio. E eu não estou falando de, por exemplo, nossa, eu ganhei um anel de brilhantes de uma pessoa. Eu tenho que retribuir aquele anel. Eu não tenho como, não tenho condições, mas o que eu posso ofertar? Dentro das minhas limitações, eu posso ofertar um atendimento, eu posso ofertar uma oração, eu posso ofertar uma atenção, de alguma forma eu vou equiparar. Então, aqui eu não estou dizendo para dar na mesma moeda, entregar na mesma moeda, equivalente, R$ 100, R$ 100, o mesmo presente. Não é presente de empresa, de amigo secreto, não, gente, que tem limite. A gente faz aquilo que eu posso, dentro das minhas limitações. Porque se eu fizer mais, eu vou estar em desequilíbrio da mesma forma, tá? Então, isso é fundamental, é uma regra para o resto da vida. Se você fizer isso, o que eu estou falando, respeitar essas 3 leis, você vai ter o resto da vida, uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Nós falamos do pertencimento, retomando aqui, né, recapitulando, pertencimento, ninguém pode ser excluído, a lei da ordem da chegada, tem que ter respeitado a hierarquia na vida, né, tem que respeitar, e a lei do dar e tomar, que rege todos os relacionamentos. Então,
Agora eu vou falar da lei, não é lei, né, mas quando eu pergunto, você é dono do seu destino? Você é livre para você tem um livre-arbítrio? Se livre-arbítrio é livre mesmo? Porque às vezes a gente quer fazer algo e parece que algo te puxa para trás, você não consegue fazer, literalmente é preso, você não consegue fazer. O que que é? Por que é? Porque às vezes você se pega fazendo coisas que você não gostaria de fazer, mesmo tendo essa consciência de que aquilo não é bom. É óbvio que nós somos adultos, né, a gente, tem uma consciência do que está fazendo, mas tem coisa que está ali, ou no oculto, que me faz fazer e que me sai do sério. O que está acontecendo? Então, Bert Hellinger, ele fala do destino, né, ele considera que o destino é aquilo que alguém segue, que na verdade, frequentemente, sem saber o porquê. Quando se olha com exatidão, pode-se ver que o destino é determinado por uma consciência coletiva que o Jung chama, que Bert Hellinger estudou psicanálise, né? Então, o inconsciente coletivo, né? Que atua naquela família. Então, muitas vezes aquilo que você olha para o seu filho, você olha para um sobrinho, você fala, nossa, ele está fazendo igualzinho o vovô fazia. Ele está fazendo igualzinho o meu avô. E aquela criança nunca teve contato com meu avô. Aquele comportamento ele nunca viu. Então, assim, como que pode? E até conhecimentos. Por exemplo, você vê habilidades no seu filho que teu pai, que faleceu há muitos anos atrás, não teve como ensinar para ele. E você vê seu filho fazendo. E este inconsciente coletivo, ele vai passando. Na biologia, ele se chama de campo morfogenético, que é onde, por exemplo, o pássaro uma, olha uma bolinha vermelha e ele sabe que aquela bolinha vermelha não é comestível. Como que ele sabe? Veio um manual de instruções falando manual das bolinhas vermelhas que você pode e que você não pode comer. Não, um pássaro lá atrás comeu esse veneno e os outros, por ressonância, aprenderam. Como, não sei se vocês já viram a dança dos pássaros, né? Como que eles conseguem dançar e voar? Como é que um peixe, ele sabe o lugar certo que ele tem que voltar para desovar? Uma tartaruga, ela sabe exatamente o lugar que ela nasceu para ela desovar. Ela nasceu ali, ela vai desovar no mesmo lugar. Quem é que ensina isso para eles? É este campo de informações, inconsciente coletivo, chamado pela psicanálise de Jung, e campo morfogenético, estudado pela biologia. Então, portanto, né, a família é uma comunidade de destino, ela não muda nunca. Tudo que afeta a um, por isso que é sistema, tudo que afeta um, afeta todos. Então, quer evoluir, traz o grupo com você. Traz o grupo com você. Quanto mais esse grupo evoluir, melhor para todo mundo. Tá? Esse campo ele não permite nenhum tipo de exclusão, desequilíbrio. Sempre quem vai tentar reparar são as gerações seguintes. Então, pense aí, né? Que tipo de herança a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Ou para as nossas descendências. Então, às vezes, muitas pessoas pensam, né? Nossa, vou construir um patrimônio material para os meus filhos. Mas, às vezes, o maior patrimônio que ele pode deixar para o filho é uma vida mais leve. Como uma vida mais leve? Não infringindo as leis. Porque eu estou sofrendo hoje, ou você está sofrendo hoje, talvez, consequências de infrações que os meus antepassados fizeram. Não tem como. A colheita plantou, a colheita está aí. Mesmo que não seja ele que esteja colhendo, eu estou colhendo. Então, essa colheita, como é que eu posso deixar uma colheita melhor, mais abundante para a minha geração seguinte, né? E estou falando que, mesmo que você não tenha filhos, sobrinhos, ou para aquilo que você serve a vida. Às vezes, da forma que você está passando a vida, é a forma que eu vou servir a vida. Então, quem eu estou servindo a vida está fazendo parte do meu sistema ali também. Então, o que eu posso deixar uma vida mais leve? Olhando as leis, não infringindo, não julgando, não excluindo,
mantendo equilíbrio nas relações, respeitando as hierarquias. É dessa forma, tá bom? Então, a gente pensa que a gente é livre para escolher as coisas, mas esse livre-arbítrio, ele, segundo as constelações, né, segundo Bert Hellinger, a gente não é tão livre assim, porque a gente está seguindo essas lealdades invisíveis deste campo, dessa comunidade, desse inconsciente coletivo, tá? Então, às vezes, eu estou seguindo o destino de antepassado que eu nem conheço. E aí, como que eu posso saber que eu estou, quais são as evidências que eu posso perceber de que eu estou fora do meu lugar, né? Como que eu posso, o que que eu sinto, né? Então, assim, sensação de inapropriado. Muitas vezes eu estou num lugar e eu não sinto parte de bando de lugar nenhum, eu me sinto um peixe fora d'água, eu me sinto dentro do meu próprio ambiente, às vezes de trabalho, eu me sinto excluída, eu sinto que eu não faço parte do grupo da escola, eu não tenho, não tenho dentro de casa, às vezes eu sinto que eu não tenho o meu lugar ali, eu não sou ouvido, eu não consigo ter voz para falar as coisas. Isso é a sensação de ser inapropriado, às vezes eu falo e eu sinto que eu estou incomodando. São todas as sensações, podem ser, tá? Não é, nas constelações a gente diz, né, não existe nada absoluto, pode ser. Então, assim, quando eu olho e me sinto assim, pode ser que eu esteja, uma evidência de que eu estou no lugar errado. Não se sentir bem em quase lugar nenhum, que é o que eu falei. Às vezes, ter peso nas costas. Eu já atendi pessoas que nem veio com queixa de dor nas costas, mas depois que ela foi para o lugar e devolveu aquilo que ela carregava, ela falou, nossa, saiu até a dor do peso que eu estava nas costas, e nem percebia que tinha esse peso nas costas, nem percebia, tá? Então, sentimentos de culpa excessivo, sabe? Aquele eu estou incomodando, já pede desculpa sem ter feito nada. Olha, desculpa perguntar, desculpa fazer. É, é tudo evidência de que você está no lugar errado, gera culpa. Tá? Dificuldade na carreira. A carreira, ela está ligada à mãe, muito ligada à mãe, muito. Então, se você tem dificuldade na sua carreira, olha para a relação que você tem com a mãe, provavelmente você está ou no julgamento com a mãe, ou a sua relação com a sua mãe não está de acordo. Olha para isso. Dificuldade em ganhar dinheiro também, ela está ligada à mãe, às vezes, em ganhar dinheiro, pode ser, tá, gente? Pode ser. Então, sempre é um sinal de alerta. Vem um cliente que fala, estou com dificuldade com a carreira ou dificuldade de ganhar dinheiro, a gente vai fazer testes. Nunca vou dizer, é isso, ou é aquilo. Pode ser, tá? Então, dificuldade em ganhar dinheiro pode estar ligado com a mãe, mas também pode estar ligado com o pai. Por quê? Às vezes eu ganho dinheiro, mas ele não fica. Então, está ligado ao pai. Ganho dinheiro ligado à mãe, não fica ligado ao pai. O dinheiro não fica. Então ou ao meu sistema. Estou honrando alguém aí, né, com dificuldades, que teve dificuldade com dinheiro. Então, estou fora do meu lugar. Sentir-se sobrecarregado, é óbvio, você tá vivendo a sua vida e a vida de mais dois, três, você vai se sentir sobrecarregado. Eu estou vivendo a minha vida e a vida da minha irmã que não nasceu. Eu estou vivendo a minha e dela. Então, às vezes eu como por dois, ou, ao contrário, não sinto que eu posso ser feliz porque ela não foi. Então, uma série de coisas acarreta quando eu não estou no meu lugar. A sua vida travada, faço uma coisa, tenho tudo para dar certo, e aquela coisa puxa você para trás, porque alguma coisa lá atrás está te puxando ainda para ser reparado, alguma coisa lá atrás eu estou olhando, alguma coisa, eu estou no lugar de alguém lá, eu estou vivendo a dor de alguém, então a vida está travada. Desejo constantemente de mudar de país, de cidade, de casa, faltou uma vírgula ali, de casa, não estou feliz em lugar nenhum. Relações conflituosas, estou numa relação do marido e mulher, por exemplo, eu estou como, eu sou a mãe do meu marido, eu dou bronca nele, eu tento corrigir, eu tento falar, por quê? Eu estou agindo, quem que dá bronca? Quem faz isso? Não é a esposa, é a mãe. Então, se você está numa relação assim, você vai ter relação conflituosa com seu marido. Então, é porque você não está no seu lugar. Seja esposa do seu marido, não seja mãe dele. Então, se você for dentro de uma escola, por exemplo, você é a professora, mas se você quer ser mãe do seu aluno, ele vai ficar com raiva de você, ele vai te agredir. Repare, professoras, professores, repare.
Comece a prestar atenção, pode ser que seja isso, tá? Ansiedade. Nossa, por quê? Porque eu tenho o desejo de controlar o futuro. Eu estou fora do meu lugar. Eu fico tentando controlar tudo, né? Então, isso é também uma evidência de que eu não estou no meu lugar. E aí, o que fazer, né? Poxa, eu sei tudo isso, sinto dois ou três elementos do que você me trouxe, mas e aí? O que que eu faço com isso? A primeira coisa que a gente fala é: presta atenção nas leis, tenha consciência das leis da vida, ou ordens da vida, né, que Bert Hellinger trouxe. Respeite-as, né, não exclua, mantenha equilíbrio, a gente já falou sobre isso. Então, buscar o autoconhecimento sempre, porque ele vai te ajudar a manter o seu limite, não passar dos limites. Você vai começar a entender os seus papéis dentro do seu sistema, e dentro do mundo também, e dentro da empresa, e dentro da escola, e dentro dos seus relacionamentos de amizades, relacionamentos amorosos, tá? Observar as suas falas e atitudes de acordo com o papel desempenhado, né? Então, você fica dando bronca no seu irmão, ficar dando bronca no seu marido, ou você está no lugar de amigo e, né? Então, preste atenção. Ter atenção na postura quando for ajudar alguém ou receber ajuda. Não dá mais aquilo que a pessoa pode retribuir, ou você também não dá mais aquilo que você não pode dar. Então, respeite seus limites. Consciência e respeito ao destino dos outros e às suas próprias limitações. E, por último, buscar a ajuda de um profissional, porque você não está sozinho. Está sentindo peso, está sentindo a vida travada, alguma coisa está acontecendo. Por que está acontecendo? Vai buscar ajuda, gente. Não sofra sozinho. Você pode mudar isso, tá bom? Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer sobre estar no seu lugar. É um conteúdo vasto, aqui a gente só deu uma pincelada, mas o convite é: participe de constelações como representantes. Você pode mandar um direct ou mandar uma mensagem, né, para o canal do Colmeia Cósmica. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. E mande, tem lá na bio do Instagram, tem o nosso WhatsApp. Mande, fala: eu quero participar de uma constelação como representante, eu quero assistir uma constelação. Você pode ficar lá num banco, né, de pessoas que estão dispostas, a gente vai anunciar, e quando tiver uma constelação, você vai ser convidado a participar como representante ou até para assistir, tá bom? Isso não paga nada e você pode aprender bastante coisa, tá? Para a constelação, tem um pagamento, mas para assistir, não paga, tá bom? Então, o convite é para que você assista uma constelação e entenda um pouquinho mais sobre isso. É um tema belíssimo, ok? Qualquer dúvida, mande também para os nossos canais que a equipe responde, ok? Muito obrigada. Isso era o que tinha para falar sobre constelações, sobre o tema que a gente separou para hoje, ok? Até o próximo.